Olá, sou o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, diretor de comunicação, e estou com a honra de estar aqui com o nosso colega, Dr. Leonardo Lourenço, neurocirurgião, já com título de especialista há 12 anos. Leonardo, muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. A gente sabe que a obesidade é um problema que, junto com o sedentarismo, colabora para a redução da qualidade de vida, redução da expectativa de vida e acomete mais de 50% da população. Nas devidas proporções, talvez se a gente puxasse isso para os nossos 2.400 associados, talvez uma grande parcela, aí, mais de 1.000 pessoas, estariam sofrendo também desse problema. O Leonardo passou por isso, superou esse problema de uma forma realmente surpreendente. Por isso que ele está aqui junto conosco para falar um pouquinho da sua história. Como é que foi tudo isso, Leonardo? Então, veja que interessante. Eu na verdade, eu fui programado, né? Destinado a ser gordo, a ser obeso. Eu nasci gordo, né? Eu nasci pesando quase 5 quilos numa família com várias pessoas obesas, né? E gosto de comer, tenho prazer da comida. Fui naturalmente engordando durante toda a minha infância. Na adolescência, eu naturalmente perdi um pouco de peso, fase hormonal, as namoradinhas, você acaba naturalmente perdendo peso, depois voltando a sequencialmente seguir o destino, né? Seguir o pré-programado de ser gordo. E fui engordando, até chegar a 190 quilos. Isso em 190 quilos. 190 quilos. Você tem quanto de altura, Leonardo? 1,85, 86 mais ou menos. Ou seja, se a gente fosse fazer o cálculo de índice de massa corpórea, bom, estourado ali, né? Eu lembro. A gente tem 2 ou 3 anos de diferença na residência. Eu lembro. Lá eu estava com 160 mais ou menos. Ainda piorei bem nos anos seguintes, até 190. Bom, era um desespero, né? Para arrumar roupa para entrar no centro cirúrgico, só especial e ainda assim com uma certa dificuldade, né? E chegando a esse peso muito exagerado, uma certa noite eu acordei sufocado, completamente sufocado, com falta de ar, uma sensação de morte iminente, né? A famosa apneia do sono, né? E ali foi um divisor de águas importante, né? Eu estava de frente com a morte, né? De frente. Quer dizer, teve uma noite específica que isso aconteceu. Você deve lembrar exatamente. Lembro. A data. A data da noite eu não me lembro. Mas foi em 2010 com certeza. Eu lembro da data em que eu começo o processo de emagrecimento de forma mais eficaz, que foi no dia 8 de dezembro de 2010. Que foi quando você começou, na verdade, a mexer com os seus pensamentos. Porque a gente sabe que assim, a pessoa pode emagrecer através de dieta restritiva, alguns medicamentos, exercício aeróbico, cirurgia bariátrica. Talvez naquele contexto você tivesse até indicação de uma cirurgia com certeza. Bariátrica, né? Mas não foi isso que você fez. Meu IMC, né, o índice de massa corporal, estava acima de 50 naquela época. Era, assim, o próximo de 50, um número assim... O nosso colega neurocirurgião aqui, ele não fez cirurgia bariátrica, não usou remédio de nenhum tipo. Academia também sendo muito chegado. Então, eu já, antes desse processo que culminou com, que eu posso chamar de cura da obesidade para mim, eu já tinha tentado todas as dietas que você pode imaginar. Dieta do abacaxi, dieta dos pontos, dieta do Mediterrâneo, dieta das proteínas, dieta dos carboidratos. E ia inclusive na academia, né? Eu fazia atividade física, ia na academia, eu lá com 190 quilos transpirando na esteira, cheguei até a fraturar o pé,
uma fratura de Estresse. estresse no pé, tanto peso na esteira, suando e transpirando, e não perdia uma grama. Eu não perdia uma grama. Aí aconteceu esse episódio de acordar sufocado com falta de ar. E aí eu meio que pensei que não teria muita outra alternativa que não fosse fazer a cirurgia de redução do estômago. Aí eu conversei com a minha esposa e falei, bom, eu acho que eu vou operar, né? Não vejo outra alternativa. Eu tentei de tudo. Aí ela, por que você não tenta mais alguma outra coisa? Tenta alguma... Puxa, aí eu pensando, eu já tentei de tudo, né? Eu já tentei de tudo. Bom, neurocirurgião você pode imaginar, né? Um DBS no hipotálamo, né? Exato. Alguma coisa assim. Você deve ter pensado, né? Tem alguma coisa assim. E aí, nesse desespero, foi a primeira vez que eu realmente tive uma conversa mais séria, mais íntima comigo mesmo e falei, puxa, isso precisa ser resolvido, sob risco de eu, daqui a alguns anos, eu estar inválido, ou estar morto. E, então, numa conversa honesta comigo mesmo, eu falei, eu não consigo deixar de comer fritura, doce, hambúrguer, churrasco, beber cerveja. Então, qualidade da alimentação eu não vou conseguir mexer, honestamente. Então, só sobrava uma outra coisa, que era mexer na quantidade do que eu comia. E a essa data eu lembro, no dia 8 de dezembro de 2010, eu resolvi, antes de partir para o extremo da cirurgia bariátrica de redução do estômago, eu resolvi começar a comer tudo o que eu estava acostumado a comer pela metade. Né? Pela metade. Então eu ia no fast food, estava acostumado a comer 3 hambúrgueres grandes, eu ia lá, comprava 2, cortava um deles pela metade e passava a comer 1,5. Na pizzaria, em vez de comer a pizza inteira, eu comia meia. Na churrascaria, eu mandava descer todas as carnes que eu estava acostumado e ia deixando metade. No quilo, montava o prato gigante inteiro e ia deixando metade de cada coisa. Você deixava o resto no prato? No prato. Não é que você dividia com alguém? Isso assim, fez parte do seu processo. Para você... Como muitas alimentações, muitas refeições eu acabava fazendo sozinho, muito ia desperdiçado no lixo mesmo. Mas se eu tivesse com alguém e alguém quisesse comer, eu deixava. Mas eu fiz meio geométrico mesmo. Eu falei, bom, eu vou começar a comer pela metade e ver o que dá. E foi começando a dar certo. Como qualquer mudança de hábito alimentar, no começo vai dando certo. Mas essa foi dando mais certo por mais tempo. Por algum motivo importante, essa foi dando certo por mais tempo. E com o tempo, eu fui entender por que essa foi dando certo por mais tempo. Porque ao deixar aquela comida desperdiçada no prato, aquilo foi inconscientemente me libertando da culpa pelo desperdício. Então veja você, a minha obesidade, além de ter influência genética, familiar, social, ela começa 100 anos antes de eu nascer. Ela começa na Europa. Nossa, como é que você estruturou esse pensamento? Isso foi retrospectivo, né? Na verdade, não foi tudo planejadinho, bonitinho. Acabou dando certo, depois eu fui reconstruindo os caminhos isso, mentais. De trás para frente para chegar onde eu cheguei. Então, começa com os meus ancestrais da Europa
bisavós, tataravós, na época de guerra e da fome, em que numa situação como essa, obviamente, você tem um paradigma mental de que o desperdício é absurdo, faz todo sentido, porque você vive numa situação de escassez e de privação. Agora, o problema é que esse paradigma mental vai passando de geração para geração, de tataravô para bisavô, para avô, para pai e para mim, só que o mundo que a gente vive hoje é completamente diferente. Através de comportamento, através da família se organizar sempre focada nas refeições. Exatamente. Então, um exemplo prático. Na minha família, deixar comida no prato é a mesma coisa que apontar o revólver na cabeça do cozinheiro ou automaticamente matar uma criança na África. É crime. Comida é assunto muito sério na minha família. Tem um valor afetivo, social, muito importante. Então, se eu estou agora num ambiente em que é o inverso, a disponibilidade é automática, eu estalo os dedos, eu tenho... ligo de madrugada num delivery, tenho 3 da manhã uma pizza a hora que eu quiser, e eu trago isso como um modelo de pensamento, como culpa pelo desperdício na minha rotina atual, eu estou fadado a ser gordo. Muito porque eu vou sempre ter essa culpa de nunca pode faltar nada. E nessa ambiente de grande disponibilidade e com simbolismo hipervalorizado que a comida traz, isso de gerações, e que a gente acessa isso no nosso... Isso aprofunda no nosso inconsciente sem a gente perceber, a gente fica vítima do destino que está programado para seguir. Que nem você falou, dieta rigorosa emagrece? Emagrece. Remédio emagrece? Emagrece. Atividade física intensa emagrece? Emagrece. Cirurgia bariátrica emagrece? Emagrece. Todos esses 4 formas convencionais de tratar a obesidade são úteis. Eu não estou dizendo aqui que não é importante fazer isso, mas basta eu parar de seguir a dieta, eu volto a engordar. Para o remédio, eu volto a engordar. Para a atividade física, eu volto a engordar. E mesmo com cirurgia bariátrica, se eu ficar tomando bisnaga de leite condensado, eu volto a engordar. Então, o que acabou acontecendo no meu caso é que eu acessei um quinto fator que está atrás desses todos, que é o modelo mental, o pensamento que... porque o pensamento e o modelo mental que está no meu cérebro, no meu inconsciente, produz a obesidade. Então, esse ritual de deixar a comida no prato, esse simbolismo que acabou acontecendo foi desprogramando o meu cérebro de forma meio inconsciente para isso. E teve uma segunda questão importante que vale a pena ressaltar nesse processo, e quando eu iniciei essa forma de me relacionar com a comida, eu não tive uma meta, eu não tive assim um objetivo. Você não falou, vou perder 50 quilos, exatamente. 30 quilos? Não, eu não falei assim, eu quero estar daqui a 6 meses pesando 150 quilos ou caber nessa calça. Eu imagino que você pensou, a apneia eu não quero ter mais. Exato. Pronto. Isso. Então, assim, eu não defini um objetivo cristalino concreto para chegar lá nesse ponto. Eu fui a cada dia, a cada momento, no agora, no presente, tentando fazer o que era melhor possível, sem saber exatamente onde eu ia chegar. Porque quando a gente cria uma meta, um objetivo muito cristalino, isso também é importante ser destacado, intuitivamente a gente acaba criando
um castelo mental em torno de uma imagem muito cristalina do futuro, muito objetiva, e isso pode ser bastante ruim, porque se eu não atinjo a meta, se eu não atinjo o objetivo, eu me frustro. Ou o que é pior, mesmo que eu atinja ou supere essa meta que está cristalizada na minha mente, isso aqui pode automaticamente desmoronar e toda aquela energia que estava sendo usada para atingir aquele objetivo perde o sentido, eu volto a engordar. E isso é interessante porque esses conceitos, eles não servem necessariamente só para a obesidade. Eles podem ser extrapolados para muitos outros aspectos das nossas vidas. Essa questão de como a gente se comunica com esses moldes e modelos e pensamentos que estão no nosso inconsciente e que estão por trás de muitas das nossas compulsões, das nossas atitudes, comportamentos e escolhas, e como a gente facilmente se engaiola e se aprisiona em torno de metas e objetivos muito nítidos e que acabam sendo no fim restritivos, muito porque você não, porque você afunila no fim das contas a sua vida em torno de um objetivo e perde muitas vezes muitas outras possibilidades que o dia a dia, o agora, o presente pode progressivamente ir te melhorando. Até te presentear de uma forma diferente. Com É certeza. bem interessante a gente estar falando disso, porque dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a gente tem médicos que são médicos de alta performance. Eu não tenho dúvida que é uma das especialidades em que as pessoas têm mais metas, objetivos. Falando, por exemplo, da alimentação, a gente sabe, na residência, em qualquer residência de neurocirurgia que é puxada principalmente no R2, tem aquela conversa, olha, dá para comer agora? Então coma, porque você nunca vai saber quando vai ser a sua próxima refeição. Então isso é um convite, na verdade, para você se alimentar de uma forma diferente. Você vai entrar numa cirurgia de base de crânio, pode durar demais. E às vezes o que você tem de oferta é um conforto médico com alguns elementos alimentares que não são da melhor qualidade. Ou mesmo depois, com todo esse ritmo frenético, principalmente quem está nas grandes capitais, a ansiedade te empurra muitas vezes para não prestar atenção nesse relacionamento através do alimento, através do prazer da comida ou da responsabilidade da nutrição do nosso corpo físico com o nosso jeito de ser, com o nosso dia a dia. E assim vai. Exatamente. Então, veja, esse processo que eu passei, eu não faço mais hoje, né? Hoje eu não fico desperdiçando comida à toa, entre aspas, porque o objetivo primordial do processo foi atingido, que foi reformar o modelo a que eu estava aprisionado lá no inconsciente. Hoje o Leonardo fez uma cirurgia, aí passou na frente do McDonald's, tem vontade de comer um sanduíche, ele vai e compra um sanduíche. Exato. E ponto final. É isso aí. Então, o mais importante é que na época que eu devo ter feito isso por 1 ano e meio, 2 anos sequencialmente e foi dando certo, depois, obviamente, ao perceber que a função primordial de reprogramar o modelo mental oculto e me libertar dessa escravidão de modelos que eu herdei sem nem saber, aí não foi mais necessário manter o ritual que nele estava. E aí fui adaptando, aí fui mexendo na qualidade do que eu comia, passei a fazer atividade física. Eu não gosto de atividade física esportiva nem de academia propriamente dita, mas eu fui
gosto de caminhar, ando bastante, procuro trabalhar a pé na medida do possível e fazer passeios longos a pé, evito usar elevador, evito usar escada rolante. Eu acabo agregando a atividade física na minha rotina, né? Mas mais importante do que isso servir como um modelo de como lidar com a obesidade, como se alimentar para as pessoas, são as lições que a gente acaba tirando por trás disso, né? Quais são esses moldes mentais que a gente traz até antes de nascer ou da infância e que estão dirigindo a nossa vida nesse exato momento, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas compulsões, e que se a gente examinar e criar uma forma de contrapor e reprogramar esses moldes mentais, como a gente não pode, talvez, lidar melhor com aspectos variados da nossa vida, seja obesidade, seja alcoolismo, seja vício em drogas, seja excesso de trabalho, seja falta de coordenar a minha agenda, não ter tempo para minha família, pode ser utilizado em diversos aspectos da nossa vida, desde que a gente perceba como isso é importante, o que eu carrego em mim mesmo, que está oculto, inconsciente e que impacta diretamente como eu vivo a minha vida. Leonardo, eu tenho certeza que todo mundo que está escutando a gente aqui, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e as outras pessoas também, aprenderam muito com o seu modelo, com a sua experiência pessoal. E a gente entende que, mais do que simplesmente lidar com a alimentação, com o prazer, com a obesidade, isso pode ser aplicado a outras pessoas também. Mas antes de a gente terminar aqui, eu sei que você é casado, que você tem filhos, e a sua contribuição você está fazendo aqui com a gente. E é muito legal, porque o neurocirurgião precisa prestar atenção na saúde dele para que ele possa cuidar de outras pessoas. Exato. Mas em relação aos seus filhos, se já tem pelo que eu estou entendendo, é como se viesse uma carga, mais do que genética, mas de comportamento passado de geração para geração. Você acredita que você vai conseguir dar uma contribuição diferente para os seus filhos? Com certeza, porque na época que eu era gordo, na minha casa, eu fazia exatamente a mesma coisa. Tornava a alimentação e o ato de comer como quase uma religião, né? Um simbolismo muito forte, porque era aquilo que eu tinha aprendido e era aquilo que eu estava passando para os meus filhos. Então, hoje, ao redimensionar o valor da alimentação e da comida de uma forma diferente, todo o ambiente da casa acaba sendo influenciado por isso. Então, o fato de eu transformar a forma que eu pensava a respeito dessas questões acaba, obviamente, impactando a nossa família, convívio com tudo. E o que eu posso te dizer é que essa transformação que eu tive no meu corpo de emagrecer 100 quilos de uma forma natural, sem usar nenhum grande artifício técnico para isso, impactou com o tempo vários outros aspectos da minha vida, pessoal, familiar, profissional, de forma contundente. Porque veja, quando você passa por um processo como esse, poxa, eu emagreci 100 quilos sem operar, sem fazer dieta mirabolante, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia bariátrica. Será que o que eu fiz com o meu corpo eu não posso fazer com outros aspectos da minha vida? Emocional, social, profissional.
E isso acabou transbordando para outras áreas. É um aprendizado que hoje eu procuro cada vez mais ir transbordando para as outras áreas. Será que isso que a gente chama de personalidade, caráter, índole, é uma coisa rígida, fixa e imutável mesmo? Será que da mesma forma que o molde de pensamento impacta tão diretamente o nosso corpo, será que a gente não pode ousar mexer, transformar outras áreas também emocional, psíquica? Será que a minha natureza, entre aspas, competitiva, também é destino? Preciso morrer competitivo como eu sempre fui? Será que ter uma natureza ou ser ganancioso, arrogante, faz parte de quem eu sou? Ou isso também está lá nesses moldes inconscientes, eles podem também ser transformados para eu modelá-los conforme eu acho que seja mais saudável para mim mesmo? Então são esses aprendizados que essa história física me trouxe, que agora eu procuro tentar extrapolar e expandir para áreas não só físicas da minha própria vida. Legal. Essa é a ideia que tem por trás disso. Legal. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Neurolife. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão utilizar isso como um convite, né, ao pensamento, ao entendimento da vida, né, até mesmo a repensar algumas metas, algumas privações. Você falou aqui de uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa ela tem a família, ela tem os amigos, ela se priva, na verdade fica viciada em trabalho. A gente que é neurocirurgião sabe disso, a gente tem uma tendência a ser muito apaixonado pelo que gosta. Exato. E a gente não pode esquecer que a gente estando bem, a gente consegue oferecer o melhor para o nosso paciente. Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Sou o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, conversando com você da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia para mais um Neurolife. Obrigado, Agradeço Leonardo. a oportunidade. Obrigado. Obrigadão.